Olá, nobres amigos. Eu sou o príncipe Lucas Possalski II, Lucas Docas, príncipe zelado. E neste vídeo aqui, que novamente tá sendo só áudio, cara, eu não imaginei que ia ter tanto vídeo só de áudio aqui por tanto tempo. Mas, enfim, esse, que nem aquele último lá que eu falei, provavelmente já vai sair em um momento depois de já ter coisas com câmeras e assim. Eu gravei mais pela oportunidade de gravá-lo do que qualquer outro motivo. Então, novamente, peço desculpas por não estar fazendo grandes vídeos aí, embora tô dando o meu melhor pra poder ainda assim trazer coisas legais pra vocês. Enquanto isso, pelo menos já deixar pronto, né? Eu sei que eventualmente uma hora eu vou conseguir, mas visto como tá o tempo pra mim e como ele pode ficar, sempre gosto de deixar alguma coisa pronta pra evitarmos surpresas. Enfim, vamos ao assunto desse vídeo. Esse vídeo aqui falarei pra vocês sobre os Zé Cruzadas da internet, os Deus Vult. E sim, eu sei que é um tema muito delicado, mas é um tema também muito mais profundo do que algumas pessoas têm capacidade de ver e imaginar. Porque a coisa não é tão simples quanto parece. Mas Docas, você é pagão. Você não é cristão. Você não acredita que os muçulmanos devam ser removidos. Você nem sequer é anti-islâmico assim. Sim, eu não sou anti-islâmico. Assim, falar que eu não tenho nada contra ou que eu tenho tudo... É um assunto complicado, como eu mesmo já disse. A minha visão sobre os islâmicos é a seguinte. Da mesma forma que existem fanáticos religiosos de outras religiões, existem fanáticos religiosos islâmicos. Mas da mesma forma que existem pessoas normais de outras religiões, existem pessoas normais islâmicas. Então eu tento separar um pouco essa visão do porque é islâmico já é ruim. Eu acho isso errado. Porém, por outro lado, também é impossível negar que o ISIS existe, que outros movimentos radicais existem, que eles praticam barbáries. É impossível negar isso também, cara. Mas dito isso, por que eu resolvi falar sobre os Zé Cruzados? Primeiro, pela influência que tá tendo na internet hoje. E principalmente no meio dos medievalistas de hoje. Porque se parar a pensar, até uns 3 anos atrás, os medievalistas eram, na sua grande maioria, pagãos. Não que não houvessem cristãos, mas essa busca por identidade religiosa na Idade Média vinha muito mais pelos pagãos do que pelos cristãos, até uns 3 anos atrás. E hoje isso é uma coisa completamente diferente. Hoje, essa busca por identidade nas cruzadas, por retomar a Terra Santa, por remover os entre aspas, invasores europeus, e isso cresceu muito em função desses Zé Cruzadas aí. O primeiro grande motivo para falar desse tema é esse. O segundo grande motivo para falar sobre esse tema tem um tanto quanto a ver com a origem deles, porque tá aí uma coisa muito pouco discutida e muito pouco conhecida. A maioria das pessoas leigas, imagino eu, sabe que esse movimento surgiu há um tempinho atrás, começou a surgir a coisa de uns 2 anos atrás, ganhou muita força de lá pra cá. Até imaginam seus motivos, pelo menos os motivos aparentes que falam, tem seu motivo, né? Mas não conseguem imaginar muito da onde veio em si de verdade, ou pelo menos nunca se importaram em saber, mas tá aí uma coisa muito interessante a ser vista, porque isso vai surpreender muitos de vocês. Mas enfim, um outro motivo é que, como eu fiz o vídeo lá do Viking brasileiro, que também virou um perfil típico de internet, vou fazer desse outro perfil típico de internet que tem a ver com o nosso mundo medievalista. Enfim, vamos começar porque todos esses assuntos vão convergir em uma coisa. Primeira coisa, como surgiram os Zé Cruzados, os Deus Vults da internet? Quem eles são? Primeiro, existem 2 tipos de perfis associados aos Deus Vults aí da internet. Um deles são de pessoas de visão conservadora de mundo e que se sentem revoltadas com a pós-modernidade na Europa e principalmente com os islâmicos radicais que acabaram adentrando o continente e causaram barbárie lá. Então essas pessoas são geralmente pessoas revoltadas com essas duas coisas e que por isso viram na internet uma forma de se manifestar contra isso, a forma de meme, mas se identificaram e acharam a sua forma de se manifestar, o que não é em si nada demais. Esses são um dos públicos que fazem parte desse tipo. E assim, esse público em si, ele é um público que tem certa razão até, né? Pois a gente sabe que o radicalismo na Europa, tanto da pós-modernidade quanto de alguns islâmicos mais extremistas, é uma coisa que realmente é assustador. Novamente, não tô falando de todos os islâmicos, tô falando de alguns mais extremistas. É bom ressaltar isso. Então, eu sei que existem os que não são. Eu sei que existem os que são. Mas enfim, esse é um público que talvez tenha certa razão em existir ou no que faz. Tem um segundo público, que são aqueles que querem ver o mundo pegar fogo. Que, diga-se de passagem, é de onde surgiu os Zé Cruzadas, a expressão Deus Vult e todo o resto. Porque nada mais são do que aquelas pessoas que criam memes politicamente incorretos em fóruns privados e
menos conhecidos na internet. Geralmente são pessoas anônimas e que estão descontando suas emoções criando memes. Esse segundo cara, que é o criador da expressão, até provavelmente, nem é cristão em si. É muito mais um revoltado com o mundo do que um cristão. Mas que em algum momento criou essa expressão para fazer o mundo pegar fogo, para compensar sua revolta na internet, em algum fórum anônimo, e viralizou. Alguns desses caras. E sim, esses caras aí são geralmente pessoas de zoeira mesmo. Não que eles não estejam revoltados com o mundo ou com a situação atual dele, mas esses têm muito mais a intenção de fazer o circo pegar fogo do que qualquer outra coisa. Apesar de que provavelmente o grupo predominante vai ser aquelas pessoas de moral conservadora, mais irritadas com a pós-modernidade. Hoje. Talvez na época que surgiu, não. Mas enfim, da onde surgiu isso? Por que do nada reviveram a ideia de cruzadas e utilizaram isso como uma contracultura aos islâmicos radicais que adentraram a Europa? Por que surgiu isso? Primeiro, há muito tempo atrás, existiu um movimento na Europa, muito tempo, eu falo muito tempo mesmo, já mais de 5 anos, que se chamavam Filhos de Odin. E aí você tá pensando com esse nome, esses caras não eram muito cristãos. Por que eles vão usar o símbolo de Odin, um deus pagão? Porque na verdade esse movimento surgiu nos países escandinavos, que eles já tinham uma grande porcentagem de imigrantes islâmicos neles, e por consequência, se tem bastante, tem seus bons, aqueles que não causam problemas, e tem aqueles também que causam problemas. Mas maior a quantidade, maior a probabilidade de ter algum problema também, né? Tem alguns que são problemas, né? Então, como já tinha uma comunidade muito grande, já tinham seus membros problemáticos, eles já vinham sofrendo com esses problemas, surgiram grupos de pessoas rebeldes, geralmente ligadas a movimentos mais ligados à cultura local mesmo, que começaram a buscar elementos no paganismo, principalmente no paganismo Asatru, para se rebelar contra essa pós-modernidade. Então eles começaram esse movimento aí dos filhos de Odin, depois passou a se chamar soldados de Odin, né? Quando se espalhou pro continente. E eles eram muito focados na cultura local deles. Por isso que eles adotaram Odin como símbolo, né? Depois os outros só copiaram, né? Os da Europa continental em si. E eles pregavam a volta às origens, às raízes do povo deles, preservação da cultura do povo deles, com base nesses elementos da mitologia pagã ancestral, porque era nisso que eles se viam amparados. Não tô falando que alguma mitologia pagã prega a eliminação de outras religiões, mas prega a autodefesa de sua cultura, né? E esses não surgiram como memes na internet. Eles surgiram realmente pra tentar conter a coisa. Eles surgiram pra porradaria mesmo. E aí a coisa se intensificou lá. E eu lembro que durante alguns anos atrás, aí, há um tempinho, era muito comum verem as pessoas associarem os filhos de Odin ou soldados de Odin a ideais de supremacia branca, de racismo. Novamente, tudo que vai contra a pós-modernidade sempre é taxado dessas coisas, né? Independente se for ou não. Eu não estou julgando se é ou não é. Mas aí começou essa pecha toda e, tipo, eles faziam uma coisa real acontecer. Eles iam lá dar porrada, quebrar, fazer protestos violentos. E óbvio que um monte de gente na internet os criticava, mas a crítica a eles ficava na internet. Isso porque quem os continha quando eles metiam seus excessos era a polícia, não eram pessoas comuns. E então começou essa treta de anti-imigrante lá na Europa. E pouco após isso, lá para 2016, teve uma massiva onda de imigração para a Europa, que eu lembro. Lembro que saíram muitas fotos de gente tentando abordar essa situação, tanto de um lado quanto do outro. Muitas fotos, muitas imagens, muitos memes. E eu lembro que nesse momento também ocorreu a transição papal. Sim, o Papa deixou de ser o Papa Bento XVI para ser o Papa Francisco. Eu não sei se muitos de vocês lembram, mas o Papa Bento XVI era um papa extremamente apolítico. Ele estava interessado em ver questões da igreja, da religião, focar apenas nela própria. Enquanto esse novo papa é um papa todo politizado aí. Não vou dizer o que eu acho dele, do que ele diz. Provavelmente os que já me conhecem sabem o que eu penso, mas eu, nesse caso, poupo meus comentários. Mas enfim, ele é uma figura politizada. Ele começou a falar, não, olha, calma, não devemos brigar com os islâmicos por eles serem islâmicos em si, né? Acho que até tentando passar um pano quente ali pra tentar desfazer essas tretas todas que estavam acontecendo na Europa na época. Imagina o que temos aqui. Nós temos um chefe da grande igreja cristã pegando a paz com os islâmicos. Nós temos uma Europa extremamente revoltada com os islâmicos. Nós temos nesse momento ainda os filhos de Odin quebrando o pau lá. Provavelmente alguém com um fósforo na mão e um pavio na outra, na internet pensou. Os cristãos já tretaram aí contra os islâmicos no passado. Existia uma época chamada Cruzadas. Então vamos redisseminar as cruzadas, já que esse papa não quer as cruzadas.
Ele quer o contrário disso, em algum fórum profundo da internet. Não tô falando entre os cristãos comuns que vão na missa, vão na igreja. Eu tô falando de algum maluco em um fórum profundo da internet. E ele deve ter feito isso como zoeira na época, provavelmente. Porque quem ia pra quebradeira eram os filhos de Odin, eram os pagãos. Tô falando novamente que todo pagão faz isso, mas geralmente eram pessoas ligadas ao paganismo que iam pra quebradeira na época. Então ele quis pôr fogo no pavio aí na internet e criou seu meme Deus Vult lá, em um momento em que o líder da igreja católica estava cobrindo as vergonhas das estátuas antigas romanas no Vaticano para poder receber líderes islâmicos. E aí surgiu. E óbvio, como provavelmente a maior parte dos revoltados contra essa situação da pós-modernidade, não tô falando dos que iam pra treta, eu tô falando dos que já estavam revoltados dentro da cabeça deles, no geral. O que inclui tanto os que iam quanto os que não iam, mas provavelmente mais os que não iam do que os que iam. Como esses normalmente eram cristãos, eles rapidamente aderiram à ideia e começaram a pregar o Deus Vult lá na gringa. E rapidamente tudo que vem da gringa chega no Brasil e chega nos outros lugares. E aqui, como nós temos um monte de... Nosso país é majoritariamente cristão, apesar de eu não ser e talvez muitos de vocês não sejam também aqui. Vamos reconhecer, a população comum é majoritariamente cristã. E dentre esses cristãos, existem os cristãos comuns e tem aqueles mais... Eu não sei se eu diria radicais, eu acho que radical é um termo muito pesado, né? Aqueles mais revoltados, assim, com a pós-modernidade. Tem muitos cristãos aqui que... Por exemplo, eu vejo minha família. Tenho muitos parentes que são extremamente cristãos de ir na missa, ver missa todo dia. Mas esses não são aqueles revoltados com a pós-modernidade. Eles são apenas praticando a religião deles, né? Só isso. São apenas pessoas que praticam a própria religião porque acreditam nela, porque gostam dela. Mas tem aqueles revoltados, né? Somente aqueles que mais expressivos de internet. E nós vivemos aqui uma onda de grande revolta com a pós-modernidade no Brasil. Não estou falando que todos os revoltados com a pós-modernidade sejam cristãos. E não estou falando que todos os cristãos sejam revoltados com a pós-modernidade. Mas nós vivemos isso. De alguns anos pra cá. Tanto que a gente vê na nossa política isso hoje, né? Novamente, eu não tô tomando um lado aqui nessa discussão, mesmo porque aqueles que já conhecem minha opinião sabem o que eu penso. E eu poupo desse tipo de comentário. Mas enfim, por ter aqueles mais exaltados aqui, que já estavam mais exaltados nessa onda contra a pós-modernidade, é lógico que os Deus Vults e Cruzadas se espalharam pelo Brasil. E como não podia deixar de ser, essa prática se espalhou entre os medievalistas cristãos. Não tô falando novamente que todos fazem isso, mas essa prática se espalhou e ganhou aderência dentre aqueles que já gostavam de estudar sobre os cruzados, os templários. E é impressionante. Assim, no nosso grupo aqui até que a gente não vê tanto Zé Cruzada aqui. Até porque eu confesso que da última vez que eu vi estavam tretando contra alguns pagãos, algumas discussões pagãs no grupo, eu até chamei atenção e porque nós temos uma comunidade mais diversificada. Nós temos pagãos, temos cristãos, temos outros tipos de... Enfim, e eu não quero que uma religião seja o tema de briga entre nós, né? Então até por isso eu dei uma contida. Mas nos outros grupos de mídia a qual eu faço parte, principalmente aqueles que não têm paganismo como tema principal, porque os que têm, obviamente, Zé Cruzada não é uma coisa que vai prosperar, né? Mas aqueles que não têm, é impressionante. Você não vê mais outras discussões neles, a não ser sobre isso. Então a coisa cresceu de tal forma que chega até a ser engraçado, né? Eu lembro que antes, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, o povo ainda discutia tipos de espadas, discutiam armaduras, discutiam o quão realista era uma determinada coisa ou não. Hoje, você entra na maior parte deles, você vai ver só gente falando de Deus Vult, de tomar Jerusalém. E aí que tá engraçado, porque não vou negar que muitos desses carinhosamente apelidados de Zé Cruzadas sejam pessoas com o relativo conhecimento da causa, relativamente intelectualizados, ou seja, conhecem as cruzadas, conhecem as histórias sobre isso, tem até uma certa razão com muitas coisas do que falam, ou seja, não são pessoas simplórias que meramente gostaram do assunto e saíram espalhando por aí, né? Mas ao mesmo tempo, tornaram isso um fanatismo tão grande que se assemelham, eu diria que até mais do que isso, extrapolam ao que é o viking brasileiro, que é o cara fanático por viking aqui do Brasil. Porque o viking aqui do Brasil, ele só fala das coisas pagãs dele, das inspirações e afins. Mas em nenhum momento é um cara que tenta converter outras pessoas ou pregar ideais violentos em nome de sua religião, apesar de os filhos de Odin serem de inspiração pagã. Enquanto estes Zé Cruzadas muitas vezes estão pregando uma briga, no fundo eles na verdade estão brigando com a pós-modernidade, eles não estão em guerra contra algum islâmico específico, mas sim brigando com a pós-modernidade. Mas nos discursos, nos memes, em todo o resto, eles estão quase sempre falando de retomar Jerusalém dos infiéis. Só que aí entra um detalhe muito curioso, porque
Cara, quem controla Jerusalém hoje? Jerusalém hoje é uma cidade de um país chamado Israel. Não é sua capital, por muitos motivos, inclusive pelas várias guerras que ocorreram lá, eles preferiram manter seu centro de poder em outro lugar. É um país que se auto-intitula um país judaico, apesar de, como o país em si, como o território, ser extremamente laico. Sim, acreditem se quiser, Israel é um território extremamente laico. Eles podem se assumir com colocar uma bandeira judaica e todo o resto, mas na forma de tratar seus cidadãos, eles tratam de forma extremamente laica. Eles não fazem distinção pela religião, eles fazem muito mais distinção pelos possíveis extremismos e possíveis conflitos do que por uma religião em si. Tanto que há israelenses judeus, há israelenses cristãos, tanto católicos quanto ortodoxos, e há israelenses muçulmanos, islâmicos. E quem controla Jerusalém em si, das religiões? Nenhuma delas. Cada uma delas conseguiu seu lugar nessa cidade que eles consideram santo. O que significa que tem a área dos cristãos, tanto dos cristãos católicos quanto a área dos cristãos ortodoxos. Diga-se de passagem, é até engraçado, porque há duas áreas ortodoxas em si diferentes, porque tem o ortodoxo russo, o ortodoxo de outro lugar, e eles não se dão muito bem entre si, mas cada um tem a sua área própria, seu templo próprio. Tem a área dos católicos, tem a área dos islâmicos, tem a área dos judeus. E acreditem nisso. Entre os que já estão assentados e já aprenderam a conviver em paz entre si, eles não brigam. Pelo menos nada de sangue, assim, nada de ir pra guerra um com o outro. Não, eles simplesmente, eles podem não se ver bem um com o outro, mas cada um tem seu canto e cada um respeita o seu canto lá. Então, assim, quando a gente vê um cara falando que vai retomar Jerusalém dos islâmicos, eu fico pensando, cara, Jerusalém é controlada por um país chamado Israel. E apesar de ser um país assumidamente judaico, na prática é um país laico, como a maioria dos países do mundo, ou pelo menos do mundo ocidental, em que não há uma religião hegemônica que controle a cidade e dite como as outras devem agir ou seguir. Eu fico imaginando, esse cara tá de zoeira. E, como eu mesmo falei aqui pouco tempo antes, essa expressão surgiu como uma zoeira, mas pra gerar treta na internet mesmo, que apesar de ela ser uma representação, uma grande zoeira, ela no fundo é muito mais uma representação da revolta contra a pós-modernidade do que propriamente um desejo real de alguém tomar Jerusalém. Embora da forma como alguns se expressem, faça parecer que a pessoa realmente acredita que vai tomar Jerusalém mesmo, né? Bom, de qualquer forma, a cidade é bem aberta e em situações de normalidade você consegue viajar pra lá, apenas pagando a passagem e a sua estadia lá, né? Tem grandes dificuldades. Mas enfim, nesse vídeo, como eu já falei aqui, já discutimos que da onde surgiu, como é uma causa que surgiu de zoeira, mas cresceu em função da grande revolta como o mundo está. Quem são os que propagam essas ideias? Como são dois tipos de públicos muito diferentes. E um último adendo, que eu acho que eu esqueci de falar ao longo do vídeo todo. Não, os Zé Cruzadas não são pessoas que vão pra treta. Não são pessoas que vão pra briga em si. Eles não são os filhos de Odin que vão ter que ser contidos pela polícia. Porque este sim é um movimento radical real que pode causar alguns problemas. Mas os Zé Cruzadas são apenas um movimento de internet revelando a insatisfação das pessoas. Se gostaram, por favor, deixe seu like. Devo ter falado pra caramba aqui. Peço desculpas aí pela demora. Geralmente faço vídeos mais curtos. E por esse vídeo é isso, nobres amigos. Até a próxima.